Muito bem, Shalom Adonai, a paz do Senhor. Quero que você abra comigo as Escrituras Sagradas, primeiro livro dos Reis 19, do 9 a 18. Quero que você leia. Eu não vou ler para não tomar muito espaço aqui no WhatsApp. Eu vou ficar nessa pequena frase do versículo do número 9. E eis que lhe veio a palavra do Senhor. Você perdeu a voz de Deus? Não esqueça, recupere-a no altar secreto. Há uma diferença entre Deus ter silenciado e o homem ter perdido a capacidade de ouvi-lo. Nas Escrituras, Deus raramente deixa de falar. O problema é que o coração humano, quando se enche de medo, ativismo, pecado, orgulho ou cansaço, perde a sintonia com a voz divina. O profeta Elias havia acabado de viver o maior avivamento de sua vida no Carmelo, mas poucos dias depois entrou numa crise profunda. O mesmo homem que ouviu Deus ordenar o fogo do céu, agora já não conseguia discernir sua presença. Isso revela uma verdade pastoral. Grandes vitórias públicas não substituem a intimidade secreta. O Senhor não restaurou Elias diante da multidão, nem no Monte Carmelo, mas na solidão do Horebe. Deus levou seu profeta de volta ao altar secreto antes de devolvê-lo ao ministério público. A maior tragédia de um líder, de um cristão, não é perder membros, recursos ou influência. É continuar pregando depois de deixar ouvir a voz do pastor supremo. O Horebe representa o lugar da aliança. Foi ali que Moisés ouviu Deus, recebeu a lei e contemplou sua glória. Agora Elias é conduzido ao mesmo monte. Isso mostra que Deus sempre leva seus servos de volta às origens da comunhão. Esse texto afirma que Deus não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas na voz mansa e delicada. Essa expressão Kodemamar Dakar significa literalmente o som de um silêncio fino. Não era apenas uma voz baixa. Era uma presença tão profunda que somente um coração restaurado poderia percebê-la. Eu vou te dar aqui algumas lições para você entender melhor o que eu estou tentando transmitir. A primeira lição que temos aqui é que quem perde a voz de Deus normalmente perdeu primeiro o altar escondido. Antes de existir um público, existia um altar. Antes da autoridade pública, existia uma vida secreta. O ministério nunca deveria produzir, ouça isso, o ministério nunca deveria produzir intimidade. É a intimidade que produz ministério. Os antigos ensinavam que, principalmente Orígenes, ele dizia que ninguém pode interpretar corretamente a palavra sem primeiro permitir que ela atravesse sua própria alma. O coração ocupado faz muito barulho para ouvir o Deus do silêncio. Existem pregadores que possuem bibliotecas, agendas, seguidores e influência, mas já não possui lágrimas no quarto da oração, no secreto, no confidencial. Quem abandona o altar secreto continua falando de Deus, mas deixa de falar com Deus. Esta é uma verdade que não muda, meu amigo. Você está me ouvindo ou não? A segunda lição que temos aqui é que Deus muitas vezes interrompe o ministério para impedir que a alma morra. Elias queria morrer, Deus não permitiu. Primeiro restaurou seu corpo, depois sua mente, depois sua alma. Só então restaurou seu ministério. Que extraordinária pedagogia divina nós não temos aqui. Deus nunca trata primeiro o sermão, ele trata primeiro o pregador. A voz exterior nada aproveita quando o mestre interior já não fala. O maior sermão nasce quando Deus volta a conversar com quem irá pregá-lo. Você está me entendendo? Você está me ouvindo? A terceira lição que temos aqui é que a voz de Deus diminui quando o ruído da alma aumenta. O vento, o terremoto, o fogo, tudo era grandioso. Mas Deus escolheu o silêncio. Vivemos uma geração apaixonada por movimento, conferências, congressos, lives, eventos. Entretanto, Deus continua formando profetas em cavernas. Isaac, o sírio, o grande mestre, ele disse, ama o silêncio mais do que as multidões, porque nele Deus revela os mistérios escondidos. Quem nunca aprende o silêncio jamais reconhecerá a voz do Espírito.
Quem nunca aprende o silêncio jamais reconhecerá a voz do Espírito. Você está me ouvindo ou não? A quarta lição que temos aqui: o altar secreto não devolve apenas revelação, devolve identidade. Quando Elias chegou ao Horebe, dizia: sou o único. Mas Deus respondeu: reservei 7.000. A solidão havia distorcido sua percepção. Quem deixa de ouvir Deus começa a acreditar nas mentiras do próprio coração. No altar secreto, Deus cura interpretações equivocadas da realidade. Os antigos ensinavam que a contemplação purifica a visão antes de purificar as ações. O pastor não precisa apenas de novas estratégias, precisa voltar a enxergar como Deus enxerga. Você está enxergando como Deus enxerga? Se você diz que enxerga como Deus enxerga, por que na sua igreja tem caixa 2? Se você diz que enxerga como Deus enxerga, por que você não é submisso ao líder maior? Se você diz que enxerga como Deus enxerga, por que seus olhos ainda são cobiçosos com atrações mundanas? Se você diz que enxerga como Deus enxerga, por que um simples jogo da Copa faz você mudar o horário do culto? Se você diz que enxerga como Deus enxerga, eu estava numa conferência, irmãos, de líderes, só pastores. Uma das noites, nesse evento, nessa conferência, que estava sendo realizada por determinado ministério, não teve o estudo, não teve o evento. E quando eu saí do apartamento que eu estava alojado, alguém disse: não vai ter o estudo, não vai ter o evento hoje, porque teremos o jogo do Brasil de vôlei. Eu não quis acreditar. Será que esses líderes que destruíram o estudo por causa de um simples jogo de vôlei do Brasil, eles enxergam como Deus enxerga? Você está me entendendo, não? Quinta e última lição que temos aqui: Deus restaura a voz antes de restaurar a missão. Depois do silêncio santo vieram novas ordens. Ungir Razael, ungir Jeú, ungir Eliseu. Somente depois de ouvir novamente Deus, Elias voltou ao campo. Esse princípio aqui é eterno. Quem volta ao ministério sem voltar primeiro ao altar apenas multiplica atividades. Quem volta ao altar retorna cheio da presença de Deus. Crisóstomo, Boca Rica da Grécia, advertia que o pastor deve ser um homem cuja língua só fale depois que seus joelhos permanecerem dobrados diante de Deus. A voz que transforma multidões nasce no secreto, no sigilo, na confidência, não no púlpito. Eu quero terminar te dizendo o seguinte: talvez o problema da igreja contemporânea não seja a falta de métodos, tecnologia ou conhecimento bíblico. Talvez seja a ausência do Horebe. A voz de Deus continua ecoando. O céu não perdeu a capacidade de falar, mas muitos perderam a capacidade de ouvir. O altar secreto continua sendo o lugar onde Deus restaura ouvidos espirituais, cura alma cansadas, devolve identidade e reacende a chama do chamado. Quem perdeu a voz de Deus, ei, você perdeu a voz de Deus. Então deixa eu te dizer, quem perdeu a voz de Deus não a recuperará no aplauso da multidão, nos elogios da multidão, nas bajulações da multidão, mas na solidão, na presença divina. Antes de Deus devolver o sermão ao pregador, ele devolve o pregador. Ele devolve o pregador ao altar. Não esqueça isso. Queremos um avivamento do altar. Queremos que um avivamento venha explodir na igreja vigente, contemporânea, moderna do século XXI, entre líderes, obreiros, pastores, membros no geral. Queremos um avivamento que Deus nos devolva ao altar. Para lá, você e eu, nós, ouçamos novamente a voz do Eterno. Bendito seja Ele. Preste atenção nesse estudo.